Fala galera, hoje como prometido eu vou ensinar vocês a fazer a máscara do Pantera Negra. De forma bem simples e rápida, os moldes vão estar aqui na descrição e bora pro vídeo. Você vai precisar dos moldes, os links vão estar na descrição. Papel paraná ou caixa de cereal, recomendo que você use caixas grandes. Tesoura, cola quente e um esquadro, caso você queira, o esquadro vai ser opcional. E mais algumas coisas que eu vou falar ao longo do vídeo. Primeiro você vai passar os moldes para o papelão, você vai colocar eles em cima do papelão e segurar eles de alguma forma, pode ser com peso ou com fita. E vai desenhar por cima, você pode usar o esquadro, por isso que ele é opcional, tem gente que consegue, tem gente que não. E vai marcar eles no papelão e depois vai desenhar por cima sem o molde, para caso você erre ou queira fazer de novo o mesmo DIY, você tem o molde sem usar ele, sem rasgar o molde, sem colar, sem cortar ele inteiro. Depois de todos os moldes prontos, você vai usar fita para montar eles. É bom você usar fita para colar eles por dentro, e isso facilita muito na hora da montagem. Você vai montar essas três peças desse jeito, essas peças vão formar o topo do crânio. Depois de montar o crânio por inteiro, você vai precisar passar cola quente nele, então é bom que você use a fita do jeito certinho. Essa parte triangular vai nesses cantos do crânio. Você vai pegar esse triângulo e vai colar desse jeito nessa parte da cabeça. Ela vai ficar desse jeito e como essa parte é difícil de se encaixar, eu recomendo você usar a fita para colar ela mesmo. Depois disso você coloca a parte do olho. Essa dobra que faz a profundidade do olho, você vai pegar um estilete e cortar aquela pontinha. Usando o estilete você passa ali para dobrar e fazer a profundidade e vai colar ele desse jeito, colando essa parte aqui e a outra atrás. E vai colar essa parte do nariz nesse ponto. Depois, para tapar esse buraco, você vai colar essa peça na lateral da cabeça mesmo. Durante a montagem é bom a gente sempre usar a fita por fora e passar a cola quente só por dentro, que é para não ter rebarba. Agora essa parte do nariz, você vai colar primeiro a redondinha e depois a quadradinha embaixo, formando uma espécie de fileiro. Depois disso você vai começar a colar as partes das bochechas. Vai usar essa peça que leva até lá atrás, juntando com a parte da orelha do capacete. Essa parte é importante você colar de um jeito que faça a circunferência do capacete. É sempre bom a gente montar olhando alguma imagem de referência para saber exatamente onde colar o que a gente está fazendo. Cole as duas peças, uma de cada lado, e depois une o resto desse triângulo na peça da orelha mesmo. Ela vai ficar desse jeito. A parte do crânio já está praticamente feita. Você pode usar uma fita para fazer a dobra. Eu faço isso com algumas peças minhas, mas é opcional. Agora essa é a parte da boca. Você vai usar a fita para juntar essas pecinhas e colar elas uma por uma, para ela fazer essa dobra desse jeito. E depois vai colar ali embaixo. Ali já tá certinho para você colar e encaixar direitinho. Agora a parte da bochecha é um pouquinho mais complicado. Essa parte da bochecha e da mandíbula é feita por todas essas peças e elas levam até lá atrás da cabeça. Então eu recomendo que você cole primeiro a parte de trás da cabeça, depois dessa fazendo o resto, e a última peça vai ser essa do maxilar que você vai colar. Caso você não tenha entendido uma palavra do que eu falei, eu deixei desse jeito assim, como as peças ficam uma com as outras. Elas vão formar esse desenho, por assim dizer, e ali você vai ter que fazer uma dobrinha para ela fazer o formato do capacete certo.
Essas duas peças vão ao lado da peça principal da boca e elas formam a bochecha. Você vai colar elas desse jeito. Essa peça você cola aqui desse jeito, deixando um espaçamento entre ela e a parte de cima, porque ali entre as duas fica essa pequena peça aqui, que ela é interligada à outra peça que vai atrás da cabeça. Ela é interligada nessa peça aí, que eu recomendo você fechar ela antes de colar ali atrás. Talvez você tenha que recortar um pouquinho para ela encaixar direito, mas essa parte é até tranquila de fazer comparado a outras ali. Ela completamente montada vai ficar desse jeito. Tipo, a montagem não é tão simples, mas também não tem tanto segredo. É só olhar certinho onde cada peça vai se encaixar uma na outra. Às vezes, mesmo usando cola quente por dentro e fita por fora, fica algumas sobrinhas, algumas rebarbas de cola quente. Então é bom a gente sempre tirar, porque para a próxima etapa a gente vai precisar dela pelo menos uns 90% lisa, entende? Então eu recomendo que você tire todas essas rebarbinhas de cola quente que você vê por aí. Se preciso, até lixe a peça. Pronto, ela lisa assim, você vai pegar a folha de papel A4 ou cartolina preta, mas tem que ser preto, que te ajuda na pintura depois. Você vai amassar elas e rasgar em pedacinhos. Esses pedacinhos, você vai colar eles por todo o capacete, usando um pouco de cola e um pouco de água em uma mistura. Mas é bom usar mais cola do que água. Nessa parte da orelha é bom você pegar um papelzinho e dobrar por cima e colar ali, ao invés de colocar um papelzinho de cada lado. Depois disso você vai pintar ela inteira. Eu recomendo que você use uma tinta fosca, mas eu acabei usando uma tinta spray, que era a única que eu tinha aqui. A tinta spray deixa ela meio brilhante, mas tudo bem. Agora você vai colar os moldes desses detalhes, eles também estão aí na descrição. E um segredo sobre eles é que alguns deles eu cortei até depois da marcação, como eu estou mostrando aí. Eu achei alguns deles um pouco pequeno para a peça, mesmo que todos os moldes sejam bem parecidos. A pessoa que fez esse molde fez um pouco pequeno, então eu cortei um pouco mais longo. Você fica à vontade de fazer isso também, é opcional. Outra coisa importante sobre essa parte é que você não devia usar os dedos. Eu usei os dedos e tive alguns problemas com isso, mas é bom que você use um pincel, ele vai facilitar muito, fora que o seu dedo vai ficar grudando e ele pode grudar no papel e rasgar ele, então é muito difícil você controlar algumas coisas assim, então é bom sempre usar um pincel nessa parte. É bom também usar uma imagem de referência nessa parte, principalmente para saber onde cada molde vai e para saber o quão perto ele é, por exemplo, esse molde do olho, o quão perto ele é do olho, o quão na linha do rosto ele é. E alguns moldes que em outros tutoriais eu nem vi as pessoas usando, como esse que eu tô colando agora. Ele fica ali na parte de trás da cabeça, mas eu não vi ninguém colocando ele ali, entende? E ele tá se você olhar a imagem de referência, essa marcação existe. É sempre bom olhar as imagens de referências originais. Outra coisa que eu fiz, não sei se dá pra ver ali, que eu desenhei ali com lápis onde essa parte da boca vai ficar. Eu recomendo que você faça isso. E isso olhando imagens de referência. E outra coisa que eu fiz foi cortar esse negocinho ali, ó, essa parte. Eu até usei ele de molde para cortar a da outra peça também, que são duas peças iguais. Mas eu fiz isso porque, como eu falei, é bom olhar as imagens de referência, porque essa parte meio que não existe. Ela até existe, mas não é branca. Então, para eu pintar ela de preto depois, isso podia dar algum problema. Podia ficar diferente da minha pintura. Então, eu resolvi cortar ela fora e deixar assim mesmo. A parte de trás é outra parte que eu
cortei além da demarcação e eu cortei o excesso, eu não deixei ela passar da orelha. Eu recomendo que você faça o mesmo, porque ela não pode ficar sobreposta assim na orelha. Agora essa parte depende de como você foi enquanto você colava os moldes, porque às vezes fica uma manchinha de tinta, fica alguma coisa meio melecada. Então essa parte eu fiz o que? Eu passei com o pincel fino, eu passei tinta em cima da marcação, em cima dos moldes. Só que às vezes ele fica com excesso para fora e é difícil tirar, então eu desenvolvi um jeito de tirar. Caso você tenha feito desse jeito, eu vou te ensinar a limpar ao redor do molde. Você vai pegar um pincel fino e vai passar um pouquinho de água só nessas partes. Você vai pegar uma caneta velha, alguma coisa pontiaguda que não seja tão pontiaguda assim para não marcar, e vai com força, com um pouquinho de força, passar ali para tirar esse excessozinho enquanto usando a água que você passou o pincel. E depois você vai tirar esse excesso com o pano. Depois disso, talvez você tenha forçado um pouquinho a pintura, então é bom você pegar uma canetinha de verdade, uma que funcione, e passar por cima para deixar tudo certinho, para não deixar marcado ao redor dos moldes. Agora a parte do olho, ela é muito fácil, não tem o menor segredo. Você vai colar o perfurado em algum acetato, alguma coisa transparente, vai tirar o excesso, vai cortar ele, cortar ao meio e colar por dentro. E depois de tudo isso, a sua máscara do Pantera Negra está pronta. Mesmo esse sendo um dos DIYs mais difíceis que eu fiz, eu acho que ficou muito bom o resultado. Ele ainda assim é um DIY que vale a pena fazer, que ele é muito legal, o resultado fica muito bom. Então é isso, obrigado pelo acesso e até a próxima.